Muito obrigado à presença de todos aqui. A Pastoral da Família fica contente com a participação. Nós temos a satisfação de apresentar a Ana Silvia Davi Lopes Médula. Ela é livre docente em comunicação televisiva e doutora em comunicação semiótica. E é docente da Unesp Bauru e desenvolve análise sobre linguagem audiovisual e estética de televisão. Bom, obrigada. Boa noite. Eu gostaria de agradecer realmente o convite que me foi feito. Eu me sinto muito honrada e muito feliz, porque nós, né, no nosso ofício, na nossa profissão de professor, a gente tem uma tarefa que é uma tarefa que eu considero das mais nobres, que é a de promoção do outro, né? É uma alegria muito grande quando a gente encontra os nossos ex-alunos, por exemplo, como o Paulo, que está aqui. Onde você vai, você viaja e reconhece, né, alunos que passaram. Eu estou há 20 anos dentro da Unesp. Então, quando nós estamos conversando com os nossos alunos, nós temos uma postura que é a postura de professor. Então, o que eu queria deixar claro é que aqui a minha presença é no sentido da gente trocar ideias. Por quê? Porque o tema que me foi apresentado é um tema realmente muito candente, né? Está todo mundo pensando, tentando entender, as coisas não estão muito claras, a gente não conseguiu ainda processar exatamente como que esses meios de comunicação, a televisão, a internet, a gente percebe que eles estão mexendo com as nossas vidas, que eles estão mexendo com as nossas relações, com a nossa postura no mundo, mas a gente não consegue entender muito bem. Bom, então, inicialmente eu quero dizer o seguinte, eu vou tentar aqui trazer um pouco do que eu discuto com os meus alunos, que eu ouço dos meus colegas, que eu leio em alguns livros, né, para que a gente possa discutir. Não tenho a receita, não tenho pretensão, não tenho nenhum modelo para trazer para ninguém. Mas eu acho que a gente pode relatar um pouco das experiências, né? Eu estou vendo aqui que a Pastoral da Família, nós temos pessoas muito jovens, né? E pessoas que já viveram outras épocas de outros meios de comunicação que fizeram já muito sucesso, né? Se nós pensarmos no nosso, no que significou o rádio na década de 30 e 40, a gente tem até um certo saudosismo. Eu, pessoalmente, sou da geração que começou a ver televisão. Eu vi televisão pela primeira vez com 5 anos de idade, nunca mais esqueci. Foi na casa da minha avó. Era uma televisão móvel, né? Que era um móvel com aqueles pezinhos, né? Com os canais, a gente girava. Hoje, para assistir televisão, a gente estava comentando, eu preciso de um manual e vários controles remotos, porque a gente não dá conta, né? de ver televisão do jeito que hoje, tanta tecnologia, uma abundância de informação, tudo tão disponível, tudo tão à mão. E o que a gente faz com isso? Eu acho que esse é o maior desafio dessa nossa conversa. Então, o que nós vamos iniciar conversando? O tema da palestra é televisão e internet, conhecer para saber usar. É muito comum a gente entender que essas coisas são como são ou são porque são. E a gente não refletir muito bem por que as coisas são assim. Se eu perguntar a vocês, o que vocês acham da televisão? Eu vou ouvir uma imensidão de visões, de opiniões diversas, algumas são senso comum. O mais frequente a gente, nossa, televisão é uma porcaria, não tem nada que presta na televisão. Nossa, mas quanta coisa ruim, não tem nada que presta na televisão. Eu falo para os meus alunos assim, cite um programa, aliás, 5 programas, outro dia eu dei um exercício, 5 programas de televisão, eles fazem curso de rádio e TV comigo, que vocês consideram de qualidade.
E aí, quando eu trato da questão da qualidade, nós temos vários critérios para estabelecer o que é a qualidade. Eu levei um susto, eles não assistem televisão. Bom, então, aí não vale o Castelo Rá-Tim-Bum, porque eles estão na casa dos 20 e poucos anos, e a referência que eles têm é a do Castelo Rá-Tim-Bum. Bom, qual foi a minha surpresa? Que eu percebi que a geração de agora não vê televisão. E televisão tem muita coisa ruim. Tem mesmo. São vários canais com programação que é muito questionável, algumas que deveriam ser proibidas mesmo, sabe? Agora, por que que é assim? A televisão é assim em todo lugar? Em todos os lugares do mundo a televisão é assim? Que tipo de projeto de televisão foi construído para o nosso país? A serviço do que esse projeto de televisão se prestou? Então, que tipo de projeto que a gente tem? Nós temos que entender que a televisão no Brasil, ela tem 60 anos, né? As primeiras transmissões ocorreram na década de 50, e muito rapidamente a televisão se constituiu em 30 anos no meio de maior penetração no país, né? O alcance da televisão aberta no país é de 98% dos domicílios, ou seja, chega a quase todos os domicílios do país. Considerando a diversidade e a extensão de um país como o Brasil, que tem uma extensão continental, uma diversidade cultural fantástica, diferenças sociais, educacionais, culturais, isso é um dado muito representativo, muito representativo. Então a gente entende que a televisão, ela, com o apoio da infraestrutura que o governo militar concedeu, com uma empresa chamada Embratel, alguns aqui são mais vividos, vão lembrar da Embratel, conseguiu constituir uma rede de televisão pelo Brasil inteiro. E aí nós temos uma grade de programação que atende a um tipo de televisão que é diferente, por exemplo, da NHK. Vocês já ouviram falar na NHK? Televisão pública japonesa. Você sabe como a NHK no Japão é mantida? As pessoas pagam uma taxa, como se paga a energia elétrica, para manter a televisão lá. Uma televisão que faz pesquisa, uma televisão que faz programas de excelente qualidade, que está presente em toda a Ásia. A BBC é outro modelo de televisão. São televisões públicas, televisões de interesse público, televisões que passam por regulamentação, são controladas pelo Estado e pelos cidadãos. Aqui no Brasil, a televisão é uma televisão que obedece a uma lógica de mercado. E essa lógica de mercado está baseada na audiência por minuto. Então, isto diz tudo do que se produz em termos de conteúdo, visando essa lógica de mercado. Nesse sentido, quanto mais gente assistindo, mais caro é o meu tempo de exposição, mais eu posso ganhar. Onde eu quero chegar com essa questão? Eu quero chegar que parte do que nós temos aqui é responsabilidade da audiência. Ou seja, nós. A gente fala, televisão é muito ruim, mas nós temos a possibilidade de mudar de canal. Nós temos a possibilidade de reagir de alguma forma. É muito ruim e a gente assiste os mesmos programas. Por quê? Aí a gente vai passar para uma outra questão, que é qual é o perfil cultural que nós temos. Qual é a formação que nós temos? E quando eu digo nós, eu digo todos nós. Não são aqueles só que não têm acesso à escola, não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso à saúde, a um transporte. Não, somos nós todos.
porque nós todos pagamos no conjunto o preço dessas carências todas e da nossa posição, às vezes inerte, às vezes sem ação. Então as coisas, elas são da forma que são porque elas estão todas interligadas, todas conectadas. Uma ação equivale a uma reação. Nesses anos todos a gente tem assistido o sistema educacional cada vez mais frágil, cada vez mais frágil. Na década de 60, um professor que tivesse cursado, feito a escola normal, alguém já ouviu falar em escola normal? Né? As famosas normalistas, né? O científico, alguém que tivesse essa formação, ou um professor, era tratado com muito respeito. Se você for observar quantos nomes de rua você não tem em todas as cidades, nomes de professor. Os professores recebiam um salário, pasmem, equivalente aos de juiz. Hoje, um professor ganhava como um juiz. Nós assistimos uma degradação do sistema educacional que promoveu uma tragédia nacional. Por quê? Porque nós temos um contingente muito expressivo de jovens sem um direcionamento na vida profissional, por exemplo. Da mesma forma, a família, e nós estamos aqui na Pastoral da Família, também sofreu um processo de mutação, e eu não posso nem utilizar termos que... Porque quem sou eu para julgar a família dos outros, ou como as pessoas estabelecem os seus laços familiares, né? Os laços familiares, eles são afetivos, e você pode estabelecer um laço de mãe e de pai com uma criança que é adotiva. Você pode estabelecer um laço de companheirismo com alguém que... né? Então eu não quero entrar no mérito, mas o fato é que a família que nós tínhamos como referência passou por um processo de mudança muito radical. E isso tem as consequências. Eu acho que uma das consequências é que nós estamos numa crise de valores, no sentido de não conseguir identificar muito bem o que é uma coisa, o que é outra, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, porque está tudo muito volátil, muito relativo. Então percebam que quando eu estou pensando em televisão, estou falando de família, estou falando de valores, alguém vai me dizer assim: onde já se viu na novela das 9 aquela cena disso e daquilo? Onde já se viu num programa como, sei lá, um programa desses que passa à tarde de polícia, algumas formas de tratar pessoas que são presidiários ou que cometeram algum crime, quer dizer, de desrespeitar a dignidade do outro sem que o outro tenha sido julgado. Quer dizer, então são coisas que são questões diferentes, mas questões que precisam ser pensadas criticamente, nos diferentes horários. Se nós observarmos os desenhos animados, vocês já assistiram Tom e Jerry? Quem aqui já assistiu Tom e Jerry? Eu acho que é um dos desenhos mais violentos que eu já vi na minha vida. Porque o coitadinho do Tom, ele está sempre levando a pior. Ele está sempre apanhando. Então, se a gente começar a analisar como as coisas... Você começa a ver que assim, não é só a questão relativa à abordagem
das relações sexuais, a abordagem das relações homossexuais, porque hoje o que a gente percebe, por exemplo, em muitos discursos dentro da televisão, é a questão da diversidade em todos os aspectos. Bom, mas em outros a gente percebe posturas muito conservadoras e desrespeitosas ao ser humano. Então, voltando para a questão do tipo de televisão que nós temos, vejam vocês que eu falei do governo, eu falei de um projeto nacional de estabelecimento de uma rede de televisão ou de redes de televisão que tinham a ver com a Lei de Segurança Nacional, que era um projeto de controle político, num determinado momento. Eu falei da formação dos novos cidadãos a partir das bases educacionais, a partir da possibilidade de você constituir pessoas críticas, formar pessoas preparadas para o mercado. Eu falei das relações afetivas dentro da estrutura de família. Eu falei do respeito a um profissional como professor. Então, as coisas, elas não estão deslocadas ou apartadas de todo um processo. Se nós não tivermos a consciência de que a televisão é ruim, porque ela é também causa e efeito de uma série de outras questões, fica difícil, fica muito simples. Eu poderia chegar aqui e falar, olha, eu considero, vamos pensar um programa. Nós estamos aqui num ambiente ligado à religião. Todos nós temos uma religião, correto? E eu assisto muita televisão. Outro dia eu estava em São Paulo, acordei de madrugada, era 5h30 da manhã, comecei a dar uma zapeada no que estava passando. Identifiquei 7 canais de televisão religiosos. 7, TV a cabo. Em um deles, eu fiquei mais assim, um pouco mais detida e vendo o discurso. Aprendi o seguinte: existem 3 maldições, 3 tipos de maldição. Eu aprendi isso, eu não sabia. A maldição que alguém coloca para você, é um trabalho, essas coisas mandadas. A maldição da inveja, sabe assim, da pessoa que tem inveja. E a maldição que você carrega hereditariamente. Eu fiquei vendo, né, o que iam falar. Quer dizer, são verdadeiros absurdos num programa que se diz religioso. Nem sei de qual denominação que era, né? Então, vejam que se a gente parar para observar e for um pouco mais atento e um pouco mais crítico, nós vamos ver que as coisas estão muito, muito, muito fragilizadas, né? Que os discursos são muito multifacetados, né? Eles têm muitas nuances e que por trás desses discursos existem interesses os mais diversos. Então, eu acho que essa é a primeira atitude que nós temos que ter. Uma postura crítica. Mas uma postura crítica que não seja uma postura ingênua. Fiquei muito chocada, também no meu curso outro dia, tratando da questão da informação. Nós vamos conversar sobre a internet daqui a pouco. E aí eu perguntei para os meus alunos assim, falei, o que significa Márcio Tomás Bastos defendendo Carlinhos Cachoeira na CPI lá de Brasília? São todos da área de comunicação. Quando você não é da área de comunicação, tudo bem, tá? Mas são todos da área da comunicação. Eu falei, porque nós estávamos discutindo informação. Eu falei, o excesso de informação não quer dizer nada. Porque se você não sabe o que faz com a informação, essa informação não tem valor. E eu fiz essa pergunta. Ninguém sabia me responder. Falei, pois então eu vou lhes dizer. Márcio Tomás Bastos foi o ministro da Justiça do governo anterior e hoje defende. Isso significa muito.
E eu penso todo um cenário político, um cenário de relações entre o poder e a economia, esquemas de corrupção. Isso diz muito. Por quê? Porque eu tenho que ver as coisas e ter um olhar crítico sobre as coisas. Eu não posso simplesmente assimilar o que eu estou vendo. Então, quando eu estou dizendo isso, eu estou querendo dizer que nós, como pais, temos a responsabilidade de orientação dos nossos filhos. Adianta desligar a televisão? Eles vão ligar em outro lugar. Eles vão abaixar no YouTube. Outro dia eu assisti o Para Nossa Alegria. Eu não entendia direito o que era a história do Para Nossa Alegria. Porque, embora eu esteja muito ligada nessas coisas, e os jovens estão todos muito ligados, eu não tenho tempo de ficar pesquisando no YouTube para ver essas coisas. Aí me mostraram. E realmente é um vídeo viral. Por quê? E onde que está? A expressão daquele menino quando ele canta Para Nossa Alegria é algo realmente hilário. E pegou, é uma coisa viral. A gente tem que entender por quê, o que acontece, as pessoas se divertem, isso, aquilo. Mas, por exemplo, como tem o Para Nossa Alegria, que não vejo como algo nocivo, existem coisas que são nocivas. Na televisão, no rádio, no jornal, na esquina, na escola, em todos os lugares. Em todos os lugares. Existem coisas ruins e existem coisas muito boas. Eu posso elencar alguns programas que eu considero muito bons na televisão. Sei lá, Roda Viva, da TV Cultura, considero um programa. Os telejornais, em que pese os recortes ideológicos, quer algo mais importante para este país do que as campanhas de vacinação contra a poliomielite? Alguém aqui se lembra ou conheceu alguém que foi atingido pela polio? Há anos atrás. As campanhas de televisão, as campanhas de rádio, foram de suma importância para conscientizar os pais que tinham que levar as crianças para serem vacinadas. Hoje nós temos um país com a poliomielite erradicada. Então, eu posso fazer uma coisa boa com a televisão. Eu posso colocar ideias e valores bons na televisão. Não é tudo ruim. O problema é que o volume de coisa ruim é muito maior do que o volume de coisas boas. Diferente do mundo. Outro dia estávamos conversando e discutindo essa questão de que o mundo está muito ruim, que as pessoas só querem levar vantagem. Eu falei, eu não acho isso. Eu acho que se a maioria fosse muito ruim, esse mundo não seria um mundo habitável. Vocês já imaginaram? Se ao invés de a maioria ser honesto, fosse a maioria desonesto, como é que a gente viveria? Na barbárie. Então, o bom sobrepõe ao que não é bom. Senão a gente não teria condição de sair na rua. Tem risco, tem perigo. Nós estamos vivendo num país inseguro, com violência. Né? Isso é fato. Isso é fato. Mas não é a maioria. Vocês imaginem, eu não conheço, nunca entrei numa favela no Rio de Janeiro. Mas embora você tenha ali um ambiente onde a ação do tráfico seja muito forte, a ausência do Estado seja um elemento decisivo nesse processo, a maior parte das pessoas trabalham. A maior parte das pessoas tem uma vida que procura compensar todas as deficiências e carências. Mas na TV, o que ocorre? Na nossa TV, na TV brasileira, na TV aberta, na TV comercial. Se eu assisto a programação do canal Futura,
a maior parte da... Não é porque eu trabalho lá na TV Unesp e nós retransmitimos o Canal Futura, não. A maior parte da programação do Canal Futura é uma programação de muita qualidade. TV Cultura, a mesma coisa. Tem outras emissoras, Canal Brasil, TV Brasil também. Então, é possível fazer uma televisão boa. O que acontece é que a televisão, quando ela dá traço de audiência, é que ela tem menos de 80 mil pessoas assistindo. Se vocês aparecerem na televisão, qualquer que seja a televisão, vocês vão encontrar que te vi na televisão. Vi você, apareceu na televisão. Por menos que essa televisão seja assistida. E nós temos vários exemplos. Eu considero que a televisão mais influente aqui em Bauru hoje é a TV Prevê. Se você for dar uma entrevista para o Samuel Ferro lá na TV Prevê, olha, vai ser assim, campeão de audiência. Você vai ver seu sucesso. Por quê? Porque as pessoas querem ver e ouvir o que diz respeito à sua vida, ao que está próximo. Então eu estou fazendo essa breve explanação sobre a questão da televisão, que eu não vim aqui para demonizar nem internet, nem televisão, acho que não é essa a proposta. A proposta é de ver como nós, cidadãos, pais de família, temos que nos relacionar e orientar os nossos filhos diante desses meios de comunicação. Porque eles estão aí. É como a vida, eles estão aí. As coisas estão acontecendo, né? Independente da nossa vontade, da nossa visão, elas estão acontecendo. Por isso, o meu PowerPoint. Eu fiz um PowerPoint, mas eu nunca sigo o meu PowerPoint, né? Eu fiz porque eu falei, às vezes fica mais fácil da gente trabalhar. Aí, pode deixar, eu vou por aqui, pode deixar. Então, agora a gente está encontrando um outro meio de comunicação. Nós estamos vivendo isso desde 1995, que a internet se populariza, mas agora a gente está sentindo isso de forma muito mais intensa. A televisão a gente já conhece, já tem informação, já sabe distinguir, já faz parte do nosso cotidiano, você já consegue se relacionar, você seleciona. A internet é algo ainda muito, ainda uma incógnita. E não é só para a gente, é para as pessoas que trabalham com isso, é para as pessoas que consomem, é para os empresários, é para os pensadores, tudo, porque ela é um meio muito novo mesmo, embora a gente já tenha a dimensão do que este meio significa. Então, eu comecei colocando algumas perguntas, né? Qual é o verdadeiro impacto dos avanços tecnológicos na área da comunicação, da informação? Estamos vivendo, de fato, um momento de mudança cultural? Será? O que de fato vai mudar? Quais são os valores novos? Virão valores novos? Será que esses meios de comunicação, essas inovações, toda essa tecnologia, todos esses avanços vão abalar os valores que realmente são essenciais? A gente fica um pouco assustado, achando que na superfície isso é possível. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, porque a solidariedade, né? O amor ao próximo, né? O temor a Deus, o respeito, sabe os mandamentos? Honrar pai e mãe. Hoje nós vemos crise de geração. Imagina, há alguns anos, imagina se um filho respondia para um pai, ou para uma mãe. Hoje você tem um embate ali, né? Quase que diário. O que significa que
Uma coisa é você ter diálogo e possibilidade de questionamento, né? E de esclarecimento. A outra coisa é você ter desrespeito e níveis de relacionamento onde as posições ficam estremecidas. Então, esses valores, não tem internet, não tem televisão, não tem rádio, não tem jornal, que vão destruir. Mas eles modificam, sim, as relações, porque eles influenciam. Eles influenciam. Da mesma forma que eu consigo distinguir o que é bom e o que é ruim na minha vida, eu consigo distinguir o que é bom e o que é ruim quando isso passa lá. Só que à medida que isso passa de forma insistente, massificada, acontece um processo de naturalização. Vamos pensar nos mendigos que a gente encontra no meio da rua. Estive no centro de São Paulo essa semana. De manhã, era umas 7 horas da manhã, fui buscar uma mala lá, que minha filha veio de viagem, peguei uma mala dela, 7 horas da manhã, na Avenida Ipiranga, mendigos espalhados, enrolados em cobertores, né? Então, quem está no centro de São Paulo, passa por uma situação dessa e naturaliza, porque está vendo aquilo de forma muito recorrente. A gente perde a capacidade de se indignar. Isso acontece em diferentes situações. A gente perde a capacidade de se indignar e o que é pior, a gente não encontra os caminhos para poder ter uma atitude, uma posição diferente. Como é que eu ia perder o meu compromisso, deixar de fazer o que eu tinha que fazer, para eventualmente tentar ajudar alguém? O Estado teria que ajudar, a Secretaria de Bem-Estar Social teria que estar recolhendo, né? Enfim, então a gente se depara com diferentes situações em que muitas vezes a gente fica sem ação. Mas o que eu acho pior de tudo é você simplesmente não se sensibilizar mais com as coisas, com os problemas. Então essas mudanças, elas ocorrem, mas o que a gente precisa tomar cuidado é se essas mudanças elas são superficiais ou elas são radicais. Elas estão na base. As gerações todas vivem conflitos com os seus pais em um determinado momento. Eu não sou psicóloga, eu falo de uma experiência de família, de mãe. Tive as minhas filhas, em determinada fase da vida, elas queriam algumas coisas, a gente que achava melhor outras, e você tem essa fase. Os filhos saem para o mundo, dali a pouco eles voltam, retornam, e assim acontece de geração em geração. A internet, ela pode estar sendo, por exemplo, um dos fatores de uma fase de embate entre pais e filhos. Por exemplo, porque hoje, se deixar, acho que minha última discussão com a minha filha foi porque ela ficava até de madrugada na internet. E eu queria, e ele já com 18, 19 anos, eu queria saber, precisa dormir. 3 horas da manhã, o que você está fazendo na internet? Ah, estou conversando com o namorado, né? Que estava lá em Amparo, que a família dele é de Amparo. Por quê? Porque a gente se preocupa com os filhos, porque eles têm que dormir um pouco, precisam dormir, porque eles precisam se alimentar, porque eles precisam de uma série de coisas. O que significa isso? Significa que a gente está olhando para o filho, que a gente está cuidando do filho. Não é que a gente é contra a internet, não é que a gente é retrógrado, não é que a gente está... É que a gente sabe que tudo precisa ter equilíbrio. Talvez essa seja a palavra, né? Para que a gente possa ponderar. É necessário que haja equilíbrio para lidar com as coisas. Só com a internet? Não. Equilíbrio com a escola. Digamos que você tem um filho que só queira estudar. Fique preocupado. Uma criança que só quer estudar.
não quer se relacionar com ninguém, não quer passear, não quer brincar. Não é algo de deixar a gente preocupado? Porque tudo o que exacerba, tudo o que passa, tudo o que cria uma situação, né, de incongruência. Então a internet é algo muito bom, muito bom, e tem que ser bem utilizado. Tem que ser bem utilizado. Então, quando a gente pensa nessas mudanças, a gente está vendo que são mudanças que marcam um tempo, que marcam uma temporalidade. Um dado, eu não sei exatamente quem escreveu isso, mas isso é muito recorrente quando a gente discute a questão da internet. Quem aqui acha que livro é algo bom? Ler livro é bom? Não é bom? Quando o livro começou a ser impresso, a partir de 1500, tipos móveis, e que o livro se tornou um objeto de impressão e poderia ser disponibilizado, não era todo mundo que era alfabetizado, porque nós não tínhamos uma universalização do domínio do alfabeto. Algumas pessoas sabiam ler. E muitas pessoas se reuniam, né, e liam em voz alta. Outras faziam a leitura silenciosa. O grande temor era de que essas pessoas iam ter algum problema psicológico. Ficavam muito sozinhas, né? Não iam se socializar, ia ter alguma distorção de personalidade. Pode falar. Dom Quixote. Olha que lindo, tá vendo? É porque você lê, não é? Ah, então, tá vendo? Ler é muito bom. Mas em determinado momento, os adultos imaginavam que as crianças iam ficar, ou que os jovens, ou que as pessoas que liam muito, iam ter problemas. A internet é uma rede de redes, que hoje, para as novas gerações, é de fundamental importância, porque ela é instrumento de trabalho, instrumento de convívio. Se nós alijarmos os nossos filhos do domínio dessa ferramenta de convivência com o mundo, de relação, de trabalho, de escola, de sociabilidade, nós vamos estar incorrendo num erro gravíssimo, gravíssimo. Entretanto, da mesma forma que quando eu ia brincar na rua, com as crianças da rua, chegava uma certa hora, você tinha que entrar para casa, para tomar banho, para jantar. Você tinha hora para sair e hora para chegar. Você saía, com quem que você vai sair? Onde você vai? Que horas você volta? Né? São mecanismos de controle? Não. Até hoje, quando eu saio, olha, eu estou indo em tal lugar. A hora que eu chegar, eu ligo. Eu viajo, a hora que eu chego, falo, cheguei, viu, tá tudo bem. E cobro isso das minhas filhas. E cobro isso do meu marido. Por quê? Porque a gente se importa. Porque a gente está vendo o outro. Porque a gente cuida. A gente cuida. Eu me esqueci agora, mas se não me engano, no italiano, você olhar tem um sentido muito próximo de cuidar. Então não é vigiar, não é impedir, mas é de estar presente, de se preocupar. Não posso deixar uma criança ou um jovem horas a fio na internet sem saber o que esse jovem está fazendo. Sem saber, eu preciso ter controle. Eu falo para as minhas filhas que quando elas eram pequenas, eu lia o diário delas. Sabe? Ler o diário. Criança de 7, 8 anos escreve diário. Os diários eram assim. Hoje fui para a escola, não sei o quê. Elas sabem disso, eu já contei isso para elas. Por que eu li o diário das minhas filhas? Porque eu sempre me preocupei
com o que estava acontecendo com elas, eu queria saber o que estava acontecendo com elas. Em determinada fase da vida, eu me lembro que no diário, elas já eram um pouquinho mais velhas, não sei quem era BV. Vocês já ouviram essa expressão? BV. E eu não sabia o que era aquilo. Que nem o Para Nossa Alegria, eu estava fora, porque eu estava preocupada com outras coisas, né? E aí, numa conversa, porque eu também sempre transportei as minhas filhas. Tem uma fase que a gente é motorista, tá? E eu não abri a mão dessa oportunidade. Porque como eu sempre trabalhei muito, e eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que a saúde mental da minha família, em grande parte, é porque eu trabalho, sabe? Porque senão eu deixaria todo mundo doido naquela casa. Não, é sério, né? Então se eu trabalho, eu me distraio com outras coisas, então todo mundo é mais ou menos equilibrado. Porque você já imaginou eu o tempo todo pegando no pé de todo mundo? Mas nessa fase era uma fase interessante, porque é aquela fase que você leva para o inglês, aí você leva para não sei aonde, não sei o quê. Eu morava lá perto da Hípica, as escolas eram tudo para cá, tinha dia de eu rodar 100 quilômetros na cidade. Aí chegava à noite, em casa, nossa, estou cansada. O que é que você está cansada? Aí que eu comecei a ver do que eu estava cansada. Você imagina dirigir, porque não é todo, antigamente não era todo carro que tinha ar-condicionado. Aquele calor de Bauru, você entra, fica 4, 5 horas dentro do carro e vai e volta, você cansa, né? Mas por que eu levava as minhas filhas? Porque eu sempre escutava as conversas, levava os amiguinhos, vinha para casa. E o dia do BV, eu não sabia o que era. Aí eu falei, não sei quem, eu estava passando lá na escola, fui pegar vocês. E a menina falou que não sei quem era BV. O que é isso? Aí a irmã falou assim pra mim, mãe, é boca virgem. Eu falei, como assim? Porque nunca beijou na boca, né? Eu falei, Aí eu comecei, né? E foi muito engraçado que eu fui abastecer o carro. E eu fiquei assim. Falei, bom, mas então é ruim isso? Né, mãe? Não pode, né, Zé? Todo mundo fica zoando, sei lá o que elas usaram de termo. Hoje é tudo muito zoado, sabe? Então eu fico pensando assim. Aí eu falei, tá, então a gente tem que beijar alguém. Aquele moço, aquele frentista que tá vindo lá, um senhor de macacão, que era um frentista que tava vindo. Falei, pra deixar de ser bebê, você beijava ele? Que isso, né, mãe? Né? Que onde você viu? Eu falei, tá, então tem que ser alguém que você goste, que você conheça, que você tenha alguma... tá, falei, porque não é assim que as coisas são. Você não pode fazer o que os outros estão pensando, né? Então tem que ser alguém que você tenha algum afeto, algum carinho, que você ache bonito, né? Então, por quê? Porque você tem que estar vendo, tem que estar presente, tem que estar... O que adiantaria eu chegar ali e reprimir? Talvez elas não iriam entender. Aquele exemplo daquele senhor vindo foi a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque elas vão selecionar alguém que elas se apaixonem, que goste, que tem algum interesse, que acha bonito, sei lá. E a mesma coisa do negócio de namorado. Tem uma filha minha que ninguém era bom para ela. Eu falei, Beatriz, a mais nova. Falei, Beatriz, a idade de namorar, de conhecer, é agora, bem. Mais tarde fica difícil. Porque mais tarde a gente já está cheio de mania, já tem um modelo e ninguém se encaixa mais. Você tem 16, 17 anos, precisa ver. Mas esses meninos, eu falei, gente, esses meninos não podem estar assim tão cegos que não estão vendo uma moça bonita. Eu falei, você pode parar, dê uma olhada, né? Aí ela arrumou um namorado. Faz 1 ano que está namorando o menino lá, o rapaz, né? Então, por quê? Porque a vida é assim. Porque elas têm que namorar, porque eu espero que elas se casem, que elas tenham os seus filhos, que elas constituam as famílias, que elas tenham um companheiro. E a gente tem que entender como essas coisas acontecem. A internet está oferecendo muitas possibilidades, muitas. Desde os videogames, acesso à informação, é um cenário maravilhoso. Entretanto, é um cenário de muitas contradições. Tem um livro que
Em algum momento a gente eu vou dar a referência para vocês, chama A Rede, que nos mostra dados bem interessantes, mas um dos dados que eu gostaria de destacar, eu vou dar uma olhada na hora, já está com quase uma hora, é o seguinte: a internet é o reino do paradoxo. As coisas cabem os opostos, as contradições, em todos os sentidos. Então, por exemplo, pela internet eu tenho um alcance planetário, global. Tá bem? Por outro lado, a internet favorece também o individualismo, os localismos, os tribalismos, a intolerância, os guetos, os grupos. E isso é algo muito perigoso. Eu estou indignada com o Google Chrome. Sabe aquele símbolo que você coloca lá como sua tela de acesso? Vocês sabem que é do Google, né? Você tem lá. E tem uma bolinha lá. Bom, aquilo eu acho muito interessante. Porque aquilo é a face do vazio. Você só vai procurar o que você quer. Você não vê o diferente. Você não olha quando você vê uma página de jornal, você vê coluna social, você vê futebol, você vê a loteria, o preço do dólar, a obra que o prefeito fez, a inauguração, a política. Você tem um panorama, as coisas lhe são oferecidas. Quando eu acesso o Google Chrome, o que eu tenho? Eu tenho que saber o que eu quero. Então, isso é algo que reforça sempre as mesmas referências. Você não consegue se abrir para outras coisas. E o Google é um caso à parte, porque é um sistema de coleta e de distribuição de dados em que as pessoas estão... quem usa internet grátis? Eu uso, eu não pago para provedor. Qual é o preço que eu pago? O preço que eu pago é disponibilizar as minhas informações todas na rede. O risco, isso que a gente não sabe ainda, é o que será feito dessas informações futuramente. Passou outro dia um seriado produzido pela BBC sobre internet. E um dos dados que me chamou muita atenção foi um exemplo utilizado por um levantamento, um censo realizado na Holanda no início do século passado. Foi assim um levantamento de dados absolutamente precisos, dando as condições econômicas, educacionais, sociais, censo demográfico. Diz que foi uma coisa maravilhosa, né? E esses dados foram disponibilizados no começo do século, na Holanda. O que houve? Os nazistas, quando atuaram na Holanda, eles sabiam exatamente o que eles queriam, onde agir e como agir. Então, nós temos que pensar que essa relação com a internet, ela precisa ter uma certa parcimônia. Quem aqui tem Facebook? São poucos, viu? São poucos. Eu preciso ter um Facebook. Quando o Renato e a André foram conversar comigo lá e falaram, vamos falar sobre a internet, eu pensei, vocês estão falando com a pessoa errada. Eu não passei do e-mail. O máximo que eu consegui até agora foi assim, lidar bem com o e-mail. Nunca participei do Orkut, do Facebook, mas eu vou ter que entrar numa rede dessas. Por quê? Porque essas redes, nesse momento, elas estão articuladas a corporações e a divulgação de informações que são informações mais
corporativas mesmo, e que dizem respeito ao mundo produtivo, ao mundo de difusão acadêmica, científica, coisa e tal. Mas o Facebook é hoje, o Orkut foi, no Brasil teve uma expressão muito grande, ainda tem hoje, né, em diferentes camadas, principalmente as camadas que não dominam o inglês, porque tem essa questão também. É um mecanismo, é uma ferramenta de sociabilidade, de socialização. Nós, por exemplo, vou falar um pouquinho mais disso. Então a gente viu que um paradoxo é que enquanto você tem um alcance planetário, ao mesmo tempo você exacerba os localismos, né? Os guetos. Você tem uma abundância de informação. Você tem informação, é bombardeado de informação, mas ao mesmo tempo você tem um nível de desinformação muito grande. Por quê? Porque neste volume de informação que nós temos, há pouca possibilidade de reflexão sobre as informações. Porque informação é algo que você pode ou não absorver. Se vocês me perguntarem o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, eu não sei dizer. Eu sei que ele saiu do Flamengo, né? Mas não sei por quê. Porque é uma informação que não me diz respeito. Eu não me interesso o que o Ronaldinho, quanto que ficou o contrato dele, nada disso. Agora, para outros é uma informação muito importante. É a informação que vai estimular a conversa ali com um colega no bar. É a mesma coisa da novela, né? Por que a gente assiste novela? Para ter assunto. Você viu? Aquela coisinha, para ter assunto. Você não tem nada para falar, fala da novela. Fala do tempo. São mecanismos de sociabilidade, de socialização, de aproximação. Então, ao mesmo tempo que você tem uma abundância de informação, várias coisas sendo colocadas, você tem uma desinformação muito grande, porque essas informações, elas não são refletidas nem processadas, né? Você tem também, ao mesmo tempo, a ilusão de uma autonomia pessoal. Você entra a hora que você quer, você vê lá no YouTube o que você quer, você conversa com seu amigo no MSN, você tem uma autonomia pessoal. Entretanto, esse esquema de autonomia pessoal, na verdade, intensifica ações de controle, sistemas de controle muito eficazes. Vou contar uma história para vocês, talvez vocês já conheçam. Vocês se lembram, depois, né, do 11 de setembro, até a morte do Bin Laden, ainda ontem mataram o sucessor do Bin Laden, né, o número 2 lá na rede terrorista Al-Qaeda. Um belo dia, o FBI apareceu aqui em Bauru. 1 ou 2 anos depois, eu não lembro exatamente, na casa de um rapaz. Por quê? Porque ele postou uma mensagem para um amigo, e nessa mensagem estava dizendo que ia colocar uma bomba na Casa Branca, na época do governo Bush. 2 dias depois da mensagem postada, o FBI parou aqui em Bauru. Por quê? Porque o sistema, esse controle de sistema, onde alguém escrevesse o nome do Bin Laden, Al-Qaeda, qualquer coisa ligada a terrorismo, Casa Branca, era monitorado imediatamente. E como eles estavam num processo de tentar capturar essa rede terrorista, aconteceu isso. Foi um rapaz aqui de Bauru. Então vejam vocês que nós estamos sendo vigiados. Tem um filósofo chamado Foucault, que tem um livro muito importante, onde ele estuda os presídios e os manicômios, e trata da questão do vigiar e punir.
Os estudiosos da internet fazem uma analogia ao panóptico. Panóptico é uma torre de vigilância em que os presídios e os manicômios construídos em círculo, você consegue ver todos os que estão dentro dos quartos e das celas, né, em cima dessa torre, mas ninguém se vê e você não vê quem está te vendo. Então, essa analogia do panóptico acontece também na internet. Nós estamos sendo monitorados o tempo todo. O tempo todo. Não sabemos quem nos monitora. Tanto que, quando eles querem pegar um crime virtual, é muito fácil. Porque existe, a partir do IP, o protocolo, você consegue chegar às máquinas, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência de tudo que a gente está fazendo, nós estamos sendo passíveis de observação. Então, nós temos que orientar os nossos filhos. Eles não podem se expor dessa forma, ou da forma como acho que, olha, estou protegido. Não estou protegido. Então, essa consciência, ela é fundamental para que a gente não acredite nessa autonomia pessoal. Que ela é tão segura assim. Um outro paradoxo é a questão do dialogante virtual se contrapondo ao autismo real. O que é isso? As pessoas conversam pela internet, nas redes sociais, nos blogs, estão presentes. E na relação com os próximos, você tem um autismo, um isolamento muitas vezes, né? Tem um filminho da internet muito interessante, é antigo já, em que a mãe chama o filho para almoçar via internet, via computador. Isso está acontecendo demais, as pessoas estão no mesmo ambiente, em bares, né? Elas estão o tempo todo conectadas, num nível de dependência. Os psicólogos já têm alguns mecanismos para medir a dependência dessas novas tecnologias. Tem pessoas que têm 2, 3 aparelhos de celular, que estão com você em alguma mesa, mas elas estão teclando. É um autismo da vida real, mas se expondo neste mundo virtual. Isso é um paradoxo. Tem gente que se apaixona pela internet e chega a se casar. E é possível isso. Acontece em casamentos, as pessoas não se veem, não se conhecem, se apaixonam pelo que é a pessoa na rede e acabam se casando. E muitas vezes dá certo, né? Deus abençoe que dê certo. Mas então você veja esse paradoxo entre o que é a possibilidade de você se expor e na vida você não consegue conversar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com o seu vizinho. Nós somos vizinhos e a gente não se vê. Não é mesmo? Então, esse é um paradoxo que a gente vive hoje. Uma outra coisa, é muito enfatizado a questão da autonomia do indivíduo. Entretanto, eu não vou entrar em detalhes, mas hoje nós estamos vivendo o que a gente chama de Web 2.0. Né? A Web 2.0, ela é uma evolução da internet, porque aqui alguém que viveu as décadas de 80, por exemplo, e conhece um pouco de informática, vai lembrar de um sistema chamado DOS, em que é uma tela preta com aquelas coisinhas verdinhas, né? Esse é do seu tempo. Em que depois houve uma evolução na rede em que se criou a World Wide Web, que é a interface que nós temos hoje aqui. Em que, neste momento, os internautas eles eram mais espectadores. A partir dessas ferramentas de conexão, você tem o que a gente chama hoje de Web 2.0. Já estão falando na Web 3.0, mas por enquanto a gente vive a Web 2.0, que é a web das interconexões e da colaboratividade. Quer dizer, ao mesmo tempo que você
tem a possibilidade de autonomia do indivíduo, hoje você só consegue construir os processos de forma colaborativa. Também é um outro paradoxo. Bom, nesse reino do paradoxo, onde as estruturas hierarquizadas estão mais diluídas, o que a gente observa? A gente tem visto o desaparecimento dos valores rígidos. Está tudo muito flexível, tudo muito soft, está tudo muito assim, olha, depende, tudo muito relativo. Um dos problemas, um dos contrapontos é a supressão da reflexão e da dúvida. Porque eu tenho que colocar em dúvida as coisas, para ver se elas são realmente... Agora, se tudo é relativo, como é que eu faço? Qual é o parâmetro para refletir? Porque eu posso considerar que é bom ou que é ruim, que é autoritário ou que é liberal, que é doce ou que é amargo, mas eu tenho que ter parâmetro. Quando eu tenho essa horizontalização dos processos e os processos hierárquicos começam a provocar essa diluição dos valores, tem como efeito essa impossibilidade de refletir, de ser mais crítico. Por exemplo, uma coisa mais concreta. A gente acabou de falar de livro, né? Nesses paradoxos, muitos estão acabando com os livros. O New York Times já não tem mais o impresso, o jornal impresso. O Jornal do Brasil também já não é mais impresso. Estão acabando com os livros, né? Entretanto, nunca se publicou tanto livro como agora. Nunca. O processo de impressão está mais em conta, está mais barato. Um outro problema, uma outra questão. Nunca os jovens escreveram tanto quanto agora. Ah, mas é naquela linguagem de carinha, de VC, de não sei o quê. Tá, é naquela linguagem, mas quando tem que escrever sério, quando tem que... sabe escrever, está escrevendo. Então vejam vocês que o que era um tipo de relação com a escrita... Gente, eu até hoje não consigo escrever um e-mail assim. Ok, e mando. Prezado senhor, como tem passado? Sabe carta? Vocês aprendem assim, que escrevia a data, isso a gente não precisa pôr. Mas antigamente falava, caro fulano, né? Tudo bem? Como tem passado? Eu até hoje eu não consigo sentar e escrever um e-mail que seja um e-mail informal para um amigo sem falar, olá fulano, tudo bem? E aí que você começa a escrever. Aí o pessoal responde assim, ok, pronto, entendeu? Ok, então as relações elas vão mudando, porque você está lá no meio do trabalho. Eu não sei como é que tem gente que consegue trabalhar e tem um negócio ali do lado, apitando, um tal de MSN. Eu nunca coloquei isso no meu. Gente, como é que trabalha? Como é que produz alguma coisa com concentração? Ah, mas hoje os jovens são todos multitarefas. Eles conseguem assistir televisão, jogar videogame, falar no celular. Bom, olha, ainda bem que estão evoluindo, porque eu não sei qual é a profundidade e a qualidade dessas produções. O que a gente observa? Os jovens, à medida que eles entram, que eles ingressam na vida econômica, eles mudam a conduta, mudam o comportamento. Eu tinha um aluno, o nome dele é Alexandre, fez um vídeo muito bonito que rodou o mundo. Ele tinha um negócio no cabelo assim, scred, é um negócio enrolado aqui que vinha até aqui, cheio de tatuagem e não sei o que, um menino brilhante. E agora, outro dia eu estou andando no corredor, oi, tudo bem, professora? Alexandre, é você? A fisionomia dele, mas ele está completamente diferente. Ele entrou no mercado de trabalho
cortou o cabelo, tá arrumadinho, tá tudo bonitinho. Eu falei, depois eu vou lá conversar com você. Aí ele estava de bermuda e tinha uma tatuagem aqui aqui, nessa parte da perna. Aí eu falei, bom, na hora que você for lá, então você põe uma calça comprida, não vai entrar com essa tatuagem lá não, né? Eu falei para ele, brincando. Por quê? Porque eles mudam, é fase, é algo que, a hora que você for fazer, por exemplo, uma conta da sua empresa, que você precisa responder, pagar seus funcionários, que você precisa pagar seus impostos, você não vai ficar jogando videogame, né? Não vai ficar falando ao telefone, assistindo um filme, não vai, porque você precisa de concentração. Então, é importante que a gente entenda esses momentos e esses processos, né? Nesse reino do paradoxo, você também tem a questão da interatividade, que é a grande falácia dessa era de internet, que agora tudo é interativo, você pode participar, você pode interferir, você pode... Se nós partirmos do princípio que todas essas mídias são eletrônicas, portanto programáticas, você só consegue interagir com o que está programado. É diferente da nossa relação aqui. Eu estou falando, então eu sei se eu estou agradando ou não em função de um ajuste na cadeira, de um balançar de cabeça, quer dizer, nós vivemos um processo de interação mais plena, mais autêntico. Os processos de interação na internet, na televisão, no rádio, eles são simulados, eles são programados, né? Então, essa questão da interatividade é algo que você coloca. Olha, eu interajo com os meus colegas que estão jogando um vídeo de realidade alternada. Um está no Japão, o outro está não sei aonde, outro está não sei aonde, que são esses videogames online. Eu interajo com os meus colegas, por exemplo. Eu falo, para mim esse negócio de interação, a coisa que eu acho mais fantástica de todas, é algo que está no meu imaginário de quando eu era criança. Vocês assistiam ou já ouviram falar nos Jetsons? Jetsons. Gente, vocês se lembram que eles falavam ao telefone e aparecia aquela televisãozinha que as pessoas se viam? Que aquilo era uma coisa de outro mundo. Skype. O que é o Skype? É uma chamada telefônica em que as pessoas se veem, em que as pessoas... Isso para mim é o símbolo do século XXI. Você falar ao telefone vendo, alguém te vê e você se vê. E que era algo na década de 70, 60, algo muito distante. Telefone móvel dentro de um carro era só em 007. Vocês lembram? Aqueles filmes de espionagem, né? Aquela coisa, nunca vai assistir. Hoje todo mundo carrega telefone, anda para cima e para baixo. Então, agora, o telefone continua com a função de sempre, de telefone. A gente tem, então, que ver esses processos de forma um pouco mais natural, menos armados e absorvendo como algo da vida que a gente encontra em qualquer outro momento. Porque senão a gente vai ter muito problema para lidar com a relação que os nossos filhos têm com esses dispositivos. A gente não pode descuidar, porque essa interatividade que eles professam e que vendem, porque isso tem, na verdade, cria, em muitos casos, comportamentos absolutamente passivos. Há um risco muito grande de toda essa interatividade em torno, por exemplo, de quê? Você interage, por exemplo, em decisões importantes, taxa Selic do Banco Central. Qual que é o nosso nível de interação? 0. A gente interage num jogo, videogame. Vocês jogam videogame, não jogam? Então, você tem aquele negócio de que tem que passar a fase, não tem que passar a fase, né? E aí, às vezes você ganha do computador, quando você é muito bom, não é? Como vocês são bons, vocês ganham sempre, porque vocês vão treinando e vão avançando, né? E aquilo lá está tudo dentro do computador, está tudo programado. Videogame,
surfista, skatista, virou profissão. Não é verdade? Tem gente que ganha muito dinheiro com skate. Brincadeira de criança. Tem gente que movimenta, né, escolas, fábricas, com surf. Então, o menino que joga videogame, futuramente, talvez ele tenha que participar de uma reunião muito importante, que só vai ser feita via internet, e se ele não souber lidar com essa tecnologia, ele não vai estar nem inserido no grupo. Eu vou fazer parte de uma banca de doutorado daqui a uns dias, que vai ser via Skype. Então, a banca é assim, é uma avaliação, né? O menino apresenta o trabalho dele, e você tem lá 3 avaliadores. É de uma dissertação, uma tese, na verdade, lá da Universidade do Paraná. O outro interlocutor está em Ottawa, no Canadá, e nós vamos estar presencialmente ali. Quer dizer, bom, mas isso vale? Isso pode? O que vale numa banca de doutorado? É discutir as ideias. Os meios que você utiliza são secundários. Então, como nós não vamos admitir que há uma possibilidade nesse mundo globalizado? Estou terminando para dizer que um paradoxo, e esse eu acho que depende da gente, é a questão da dependência e da autonomia. A dependência, ela é nociva em qualquer relação. Em qualquer relação. Se você é dependente de droga, você tem um problema muito sério, e tem um problema muito sério para os que estão à sua volta. Se você é dependente do outro, você também tem um problema muito sério para você e para o outro. A dependência não é boa para ninguém. E o nosso risco é estarmos ou nos tornarmos dependentes desse tipo de mídia, desse equipamento para poder se relacionar com o mundo, se relacionar com as pessoas. Então, tudo deve ter aquele componente que eu acredito que é necessário, que é o equilíbrio. Para quê? Para que você tenha autonomia. E o que é a gente educar bem um filho? É dar condição para que ele tenha autonomia para trilhar o seu caminho, para buscar a sua felicidade, para ter dignidade e ter uma vida plena, uma vida de harmonia, uma vida de conquistas, de realizações. A internet e a televisão, como o rádio, como o jornal, como a comida. Tem gente que é dependente e tem uma relação muito difícil com a comida. Não tem? Né? Causa problemas de saúde, obesidade, uma série de coisas. Então, é importante que a gente tenha isso em perspectiva. A internet, a televisão, ela não substitui os valores e os sentimentos. Eu acho que o sentimento mais importante nas relações, além do amor, eu acho que é o respeito ao outro. É tentar ver o outro, olhar o outro, sair um pouco de si e pensar no entorno, nas pessoas. Então, eu espero que a gente agora converse um pouco, e se eu puder falar alguma coisa, o que eu queria dizer é isso. Não dá para ter medo de viver. A internet faz parte da vida. Tá bom? Obrigada. Eu fico impressionado com o desenvolvimento das crianças, né? Acho que o computador, a internet deu essa possibilidade da utilização
da criança utilizar o potencial que o cérebro tem, que eu fiz engenharia, e na engenharia não tinha ainda, estava começando a calculadora. Então hoje meus filhos já nascem com o computador na mão. Como que você sente isso como professora? Existe o lado bom, que eles são muito perspicazes, e também tem o lado que eles pulam algumas etapas que às vezes não deveriam pular. O que a gente percebe é o seguinte: vocês já ouviram falar naquele Wii? É isso? Wii. Aquilo lá é um tipo de relação, que eles chamam de relação sensível ao contexto. Daqui uns dias eu não vou precisar chegar aqui e bater o dedinho aqui. Eu vou falar, vira, né? Televisão, você não vai precisar do controle remoto. Passa na Globo, você vai ter um sistema de reconhecimento de voz, né, em que você vai ser atendido, que isso já é algo que está aí. Você quer aumentar a imagem, então hoje o que você faz no iPad? Ou no teu telefone celular? Você não amplia? Não faz? O que acontece? As crianças, elas não vão precisar passar pelos processos que a gente passou. Bom, eu sou jornalista de formação, trabalhei uns 5, 6 anos como jornalista e cheguei a trabalhar com máquina de escrever. Esses meninos acho que nunca viram uma máquina de escrever. Se viram no museu. O seu pai tem máquina de escrever? Ah, então, Renato. Então, muitos anos. E eu fiz datilografia também. Então, agora hoje, você chega e vai teclar num negocinho desse tamanho assim. Para você teclar e escrever, você, quer dizer, construir palavras, automatizar, você não precisa passar pela máquina de escrever. Tá certo? E não é que eles pularam etapas, né? Porque, na verdade, eu tenho aqui nesse slide, o princípio da internet, princípio numérico da internet é de 1605. O sistema binário 00 e 11, Francis Bacon, 1605, nós estamos em 2012. Quer dizer, a gente não precisa passar por tudo aquilo para dominar. Porque o homem, ele interage e ele domina as tecnologias que ele criou. É mais ou menos como numa tribo primitiva, que você tem o machado, a cumbuca, você vai atuar com esses objetos que são técnicos, próprios da sua era de evolução. Tem um vídeo, porque eu falei do Wii, que é esse negócio que você faz ginástica lá. Tem uma criança que mal consegue se equilibrar nas pernas, de 1 ano e pouco, e que interage com o jogo. Como ela faz isso? São os processos que a gente chama mais intuitivos. Alguém já disse para vocês que o iPad é mais intuitivo? Já me disseram isso, porque eu sou uma negação com essas tecnologias. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, né, Paulo? Porque eu não sei lidar com essas coisas, eu tenho dificuldade de lidar com essas coisas. Entretanto, eu uso essas coisas na medida da minha necessidade. O que eu preciso? Eu preciso saber procurar uma informação no Google. Eu preciso saber usar o e-mail. Eu preciso pesquisar um site qualquer. É isso que eu preciso? Para mim está ótimo. Para essas novas gerações, eles precisam jogar com os amiguinhos. Que nem você pegava a bola e ia lá para o meio da rua para jogar com seus amigos, sabe? No meio da rua. Hoje eles precisam jogar jogos, sei lá, em rede. Jogo online, tá vendo? Ele está sabendo tudo, né? Por quê? É a fase, é a geração deles, né? E aí é um problema mesmo geracional. Você sabe quando a gente sabe que está ficando velho? Quando no tempo da gente tudo era melhor. A música era melhor, a paquera era melhor, tudo era melhor. Eu me lembro, por exemplo, hoje você tem o tchu-tchá, não tem? A música? Na minha época tinha o Fuscão Preto. Olha que música melhor. Bem melhor do que o tchu-tchá-tchá. É
lógico que vão ter coisas boas e coisas ruins em todas as fases, em todas as épocas. Isso. Então, o que ocorre? As crianças que estão nascendo hoje, elas incorporam o que está aí. Elas não precisam passar pelos mesmos processos, porque esse processo, eu não precisaria voltar a 1605, lá no Francis Bacon, e percorrer séculos de evolução para eu poder usar uma calculadora dentro do computador. Agora, o que é importante? É importante que a escola ensine para o menino o que é uma tabuada. O que é uma raiz quadrada? Para que serve? Por quê? Porque senão você desconecta o raciocínio. E aí é um perigo. Quando você perde a capacidade de raciocinar, aí é um perigo. Então, a escola tem uma função ainda fundamental, como a igreja tem uma função fundamental. Quando a família tem uma função, por isso que eu digo, os valores que edificam um ser humano, não tem internet, não tem celular, não tem que vá destruir. Porque a gente tem uma natureza que é humana. Então, eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso, não. Eu acho que a gente tem que pensar, e eles ficam mais estimulados. Eu lembro das crianças, eu falo as coisas do arco da velha, viu? Mas, vocês lembram que Nenezinho usava faixa no umbigo? As mulheres devem lembrar disso. A moeda eu não lembro. Não tinha uma criança, pelo menos lá onde eu morava, lá no norte do Paraná, que quando nascia, recém-nascido, coitadinho, ficava assim, todo enrolado até aqui, aparecia só a carinha. Vocês lembram disso? Hoje o neném sai do berçário, sai, né, dando risada. Então, por quê? Tem mais estímulos. A gente não tinha brinquedo, tudo colorido, não sei o quê. Para brincar era um brinquedo no Natal. Roupa era... Eu sempre gostei daquela propaganda das casas pernambucanas do inverno, sabe por quê? Porque naquela época minha mãe ia lá, comprava tecido e levava para a costureira fazer. Era uma roupa no inverno, uma roupa no Natal. Não tinha conversa. Não tinha muitos sapatos. E não era uma questão de você ter posses, não. Não tinha uma coisa que era a própria do consumismo. Eu me lembro, uma vez vieram umas alemãs para minha casa, eles gostam de intercâmbio, né? Até uma delas vai chegar aqui, dia 10. E fui comprar uma calça para as minhas filhas, aí falei para Ana, falei, veja uma calça, você não quer uma calça? Ela falou, não. Eu falei, mas veja, eu quero te dar um presente. Ela falou, não, mas eu não tenho necessidade, eu não preciso de uma calça. Ela tinha 2 calças jeans. Ela tirava uma e colocava outra, tirava uma e colocava outra. Por quê? Se você for ver mesmo o que você tem de roupa na sua casa, você não precisa. Então, é isso, são épocas diferentes. E as crianças, elas vêm já num outro processo, eu nunca escrevi com, sabe, pena, aquela que você, caneta tinteira, nunca escrevi. Eu sempre escrevi com caneta esferográfica. Tá certo? Minhas filhas, talvez, né? Bom, elas até escrevem com caneta, em letra bonita e tudo. A gente tinha que fazer caligrafia. Eu não sei se hoje todo mundo faz caligrafia. Você tá? Então, é isso. A caneta com a pena não precisou eu usar, porque na minha geração era caneta esferográfica. Olha só. Eu não sei se é isso, mas eles são muito estimulados, eles são muito versáteis. Com certeza. Nossa. E eles são muito articulados, falam muito bem, se expressam muito bem. É uma coisa da geração mesmo, né? A gente era...
A internet é uma ferramenta confiável? Olha, por exemplo, depende do que você... eu não faço operação bancária na internet, porque qualquer hacker, mais bobinho que seja, ele vai pegar meu dinheiro e vai embora. Porque eu sou péssima para lidar com aquilo. Então as minhas senhas, sabe, eu não tenho dificuldade. Então as minhas senhas são aquelas assim, que todo mundo faz. Sabe como? Né? Então, nesse sentido, não é confiável. Agora, as pessoas que colocam as suas senhas, alteram suas senhas, criam, tipo, sabe, códigos diferentes e que sabem lidar com a ferramenta, elas têm um grau de segurança maior. Para eu lidar com a minha conta bancária, eu vou ao banco. Mas do banco eu posso ser assaltada também. Pode entrar um sujeito lá e... Né? Eu tenho uma bronca no negócio daquela porta que a gente tem que tirar tudo. Né? Que bolsa de mulher é aquela coisa. Outro dia eu falei para o moço lá, falei, olha moço, o dia que o sujeito quiser entrar aqui, ele não vai tirar nada da bolsa, ele vai entrar com uma metralhadora e não tem porta giratória que segure, né? Então, quer dizer, é confiável? Você tem que tomar os devidos cuidados. Então, para mim, nesse aspecto, a internet não é confiável. Agora, se eu tiver que me resguardar de alguma providência que eu estou, que eu tenho que tomar ou que eu tenho que delegar a alguém, eu prefiro fazer por um e-mail do que pelo telefone. Porque no e-mail eu tenho um registro de que isso foi detonado, de que foi enviado. Então, é nesse sentido, eu acho que tem que saber usar. Eu não movimento minha conta bancária pela internet. Mas aí, assim, a pessoa, sabe aquela pessoa desconfiada que guarda o dinheiro debaixo do colchão? É mais ou menos isso. Sabe o sujeito que pega o dinheiro, em vez de levar no banco, deixa ali embaixo do colchão? Antigamente tinha muito disso. Eu estou com o meu dinheiro debaixo do colchão. É nesse sentido. Não posso, né? Mas o dinheiro está embaixo estou fazendo essa analogia para dizer, o fato de eu não usar a internet, agora que é muito mais fácil, que dá para você pagar a conta, que você resolve tudo, tudo bem. Mas tem que saber usar. Senão a gente não... Agora, confiável, os riscos que você corre em outros ambientes também. Certo? As meninas aí têm alguma dúvida? Vocês têm Facebook? E aí vocês veem o que seus amigos estão fazendo. Você sabe que aconteceu uma vez uma coisa muito interessante? Nós íamos fazer uma viagem e aí a minha sogra me perguntou se a gente ia viajar para tal lugar. Eu falei, a gente está estudando. Mas assim, não está decidido não, a gente vai decidir por esses dias. Aquilo me intrigou, falei para o meu marido, você conversou com sua mãe, você falou que a gente vai viajar? Eu não. Falei, como é que ela sabe, né? A minha filha postou não sei o que, no Facebook, que o meu sobrinho viu, falou para a mãe dele, que por sua vez falou para minha sogra. Vocês estão entendendo? Eu nem sabia se ia viajar. Talvez eu fosse viajar. Vocês estão entendendo como que a coisa funciona? Então, as pessoas se expõem na internet. Então, por exemplo, eu vi como que essa coisa da socialização, um belo dia, estava todo mundo na frente de casa, conversando, já era o nosso. Vamos entrar, está na hora de entrar, tudo bem? Vamos entrar, tá. Aí sai, do que entramos, dali a pouco, a mesma turminha que estava lá fora conversando, estava conversando pelo computador. Eles continuaram a conversa que eles estavam fazendo ali na frente de casa, no computador. Não é? Então são coisas realmente que deixam a gente muito... A gente tem que ficar atento, e é interessante, é bom.
Veja, você às vezes está em algum lugar, está se sentindo sozinho, você tem amigos na internet, você se comunica com alguém, você tem parentes que estão muito distantes, que estão muito longe, e você se aproxima desses parentes pela internet. Tem as coisas boas e tem as coisas ruins, aí é uma questão de saber usar. Exato. Você vai criando as suas redes, né? Você vai participando das suas redes. Então, as possibilidades são infinitas. Elas são infinitas. E a gente tem que estar utilizando de acordo com o que você acha. Tem gente que utiliza a internet para crime. Tem gente que vê o Facebook das pessoas para ver o que tem, o que não tem, onde viajou, onde não viajou, qual é o percurso. Tem gente que fica monitorando. Em Sorocaba tinha uma quadrilha, foi apanhada tudo de rapazes que ficavam monitorando as pessoas que eles iriam sequestrar nas baladas, para poder pedir resgate. Então, isso é importante, a gente tem que saber como que a gente se expõe. Você sai de qualquer forma na rua? Não sai. Quando você se coloca na internet, você está se expondo para o mundo. Para o mundo. Se vocês entrarem agora, eu não tenho Facebook, não tenho nada dessas coisas. Se vocês digitarem o meu nome no Google, vai baixar um monte de página. Eu não deixo nem tirar fotografia, aparece fotografia. Sabe por quê? Porque alguém vai lá, tira uma foto do congresso aqui, ó. Agora, se ele posta no Facebook aqui da paróquia, a hora que entra, então, tudo que diz respeito a você, se você colocar o seu nome no Google, vai baixar alguma coisa sua. Isso é fato, isso é fato. Vocês façam o teste, para vocês verem como é que vocês aparecem na fita, porque está todo mundo. É o seguinte, nós estamos passando de uma era, né, que é o que a gente chama de conhecimento enciclopédico. Quer dizer, todo conhecimento era, a partir da Idade Média para cá, é registrado material, nos livros, nos jornais, não sei o quê. O que nós estamos transferindo todo o conhecimento enciclopédico da humanidade para o que a gente chama de ciberespaço, para essa plataforma virtual. Hoje as bibliotecas fazem o quê? Digitalizam os livros e você abaixa os livros e tem um livro ali na internet. Livros importantes, eles são guardados como peça, como relíquia, mas o conhecimento está todo disponibilizado. É que a gente chama de a migração digital. A gente está migrando para essa plataforma de banco de dados e de informações que vão estar disponibilizadas para quem conseguir acessar. Então, se numa era... O que era uma pessoa culta? Para a nossa geração. É aquela pessoa que tinha muito conhecimento acumulado. Eu lembro que a gente ia fazer estudos sociais, tinha que decorar o nome do estado e as capitais. Você pegava o Atlas e sabia quais eram os países que tinham no Oriente Médio, estudava, né? Você guardava, acumulava dados. A pessoa culta era a pessoa que conseguia reter esses dados. Tinha muito conhecimento geral. Hoje, qual é o valor que se tem, que se dá? Não é ao conhecimento que você acumula, mas é o acesso à informação. Tem que saber onde encontrar a informação. Isso é o que caracteriza essa nova sociedade, essa nova economia, né, que é a sociedade da informação. Então, se você quer saber o que está acontecendo com o lixo nuclear francês, como é que eles estão fazendo para se livrar do lixo nuclear que eles produzem? Você sabe como é que faz isso hoje? Eu não sei, mas tem gente que sabe e que consegue fazer isso.
tá certo? Então, nós estamos, hoje o valor não é o de conhecimento acumulado, é mais o de saber o que se quer e para que se quer essa informação. Qual o uso que você faz dessa informação? Então, eu espero ter contribuído de alguma forma e atendido a expectativa aqui da Pastoral da Família, tá bem?